Falo a vocês em nome de Deus, nosso Criador, em nome de Cristo, bom pastor das ovelhas, em nome do Espírito Santo que conduz a igreja pelos séculos dos séculos. No início da semana eu estive em São Paulo, colocando algumas coisas finais que decidimos sobre a nossa liturgia da igreja, o novo livro de oração comum, que deve sair agora no meio do ano. E estava conversando com a Marinete, que é membro também da comissão, uma grande amiga que Deus colocou na minha vida, e a gente curiosamente se perguntando como que a gente chegou naquele lugar, como que a gente chegou naquilo, e os bispos diziam assim: vocês liturgistas, porque a minha experiência de conversão foi uma experiência litúrgica, mas a minha experiência de igreja só se tornou uma experiência de trabalhar com a liturgia depois, já meados para o fim do seminário. E assim como eu, ela também, contando que ela planejava, tinha feito um mestrado em História da Igreja e que essa questão de liturgia acabou se tomando posse e ela acabou participando também. Mas a realidade é que eu nunca usei o time de azul. Nunca usei uma sobrepelite acólita. Eu nunca fui acólito antes de ser seminarista. Minha experiência na igreja começou na educação cristã. E eu sei que tem alguns educadores aqui, pessoas que ensinam. Eu gosto do termo que dizia hoje em dia, educadores, professores. Existem algumas pessoas que preparam ou tentam preparar, apesar das adversidades, outras pessoas para o mundo, trazendo-lhes o conhecimento. Eu não sou educador de formação, mas dentro de uma necessidade que havia na minha paróquia, eu comecei a dar aulas e participar do processo de partilha com as pessoas. E quando eu fui para o seminário, um dos meus primeiros grandes encantamentos foi justamente com a educação cristã, que é uma coisa que falta tanto nas igrejas. Eu digo, uma igreja morre se ela não tem educação cristã. Uma igreja morre se a única educação cristã que a gente tem é através da adoração comunitária. Nós precisamos ter nossos momentos de educação cristã. E eu tive aula com a professora Júlia Moroso, nome difícil, lá no seminário. E o seminário fica em Porto Alegre. E ela tem uma disciplina de educação cristã que era só para lidar com crianças. E eu nunca fui uma pessoa que tinha muita paciência para dar aula a criança. Brincar com crianças eu sou ótimo. Fazer zoeira com crianças eu sou espetacular. Mas ensinar crianças nunca foi meu foco. Mas eu me encantei com um livro que eu acho que saiu de impressão, um livro chamado Potencial Religioso da Criança. Foi escrito por uma grande educadora chamada Sofia Cavalletti. Ela é italiana, e ela desenvolveu uma metodologia chamada Catequese do Bom Pastor, que é um método montessoriano de ensino de iniciação cristã para as crianças. E o que mais me encantou é que o método que ela desenvolveu, e foi uma daquelas coisas que foram desenvolvidas no âmbito da renovação que havia na Igreja Católica naquele momento, e que foi adotado por boa parte das igrejas, inclusive nos Estados Unidos, muitas igrejas episcopais usam. É que é um método prático, é um método em que as crianças têm um pequeno altar, têm um pequeno atril, elas aprendem o ano litúrgico, elas pegam o evangelho, leem para si próprias, montam a história com bonecos e tudo mais. Então, é um método que eu gostaria de ter tido quando era criança. Só que o nome do método é Catequese do Bom Pastor. E por que do Bom Pastor? Porque, para a Sofia Cavalletti, e aí que o método que ela desenvolveu se torna muito interessante, o centro da história do Evangelho é justamente o que o bom pastor faz com suas ovelhas. Um dos primeiros pontos que ela argumentava no livro dela, que deixa para pensar, é: nós amamos ensinar para crianças a história do Jardim do Éden e a história de Dilúvio. Por quê? Porque tem bichinhos. Só que essas histórias, você tem uma compreensão mítica muito grande para que as crianças possam elaborá-las com entendimento
boneco do pastor, tem o boneco das ovelhas, tem o redil, né, o curral das ovelhas. E as histórias são todas contadas assim. As crianças chegam, montam o átrio, o nome que se dá é átrio, e elas vão contar a história, fazer seus desenhos. Só a partir de 6, 7, 8 anos, quando a criança, o desenvolvimento dela, ela já entende o que são coisas como morte, como traição, como dor, aí ela começa a receber o input de outras histórias. Mas o cerne, a chave pela qual aquela criança entende sua religiosidade é sempre a parábola do bom pastor. E o quarto domingo da Páscoa é chamado na comunhão anglicana de domingo do bom pastor. Por quê? Porque a leitura do Evangelho é sempre a leitura que fala do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Vejam só como a liturgia, a vida e a educação cristã se interagem. No quarto domingo da Páscoa, nós deveríamos estar alegremente na igreja, porque é o dia em que a gente se lembra de Deus como nosso pastor, o grande pastor das ovelhas. E o que é um pastor? Pastor é um termo que ficou banalizado, até porque numa sociedade majoritariamente urbana como a nossa, pastor tem a conotação sempre de líder religioso, e a gente esquece da conotação original, que é aquela pessoa que conduz as ovelhas. Isso me lembra outra experiência infantil. Vocês já assistiram aquele filme do porquinho chamado Baby? As ovelhas eram idiotas naquele filme, né? As ovelhas não são animais muito inteligentes. As ovelhas são animais que precisam ser conduzidas, elas vão em rebanho. E elas se perdem, elas não são como as aves do céu que voam e sabem as direções dos pontos cardeais para chegar. Não. As ovelhas, elas são animais que ficam ali, podem se desgarrar do seu rebanho, elas são animais muito inofensivos, inclusive. E as ovelhas domésticas não têm chifre, mal conseguem dar um coice, porque o formato do corpo delas é difícil. São animais extremamente indefesos. Elas não podem ser largadas no pasto como os bois e as vacas, não podem ser largadas ciscando como as galinhas. As ovelhas são lentas, as ovelhas precisam de proteção o tempo todo. E é por isso que precisamos de pastores. Porque a pessoa que pastoreia aquelas ovelhas, ela se assegura de que nenhuma ovelha vai fugir daquele lugar. Nenhuma ovelha. Por mais bobas, por mais imbecis, por mais inúteis que pareçam ser aquelas ovelhas, elas são muito importantes para o pastor. O pastor não quer que nenhuma delas fuja. O pastor quer conduzir aquelas ovelhas aqui, ao aprisco, ao local onde elas vão beber água, onde elas vão pastar, onde elas vão ter. Essa imagem é a imagem que Jesus nos traz no Evangelho. Uma imagem tão singela. Mas a realidade é que nós